o impacto que isso tem na escola, no trabalho do professor, em como a gente pensa o impacto disso na educação no século XXI, né? Está gravando, ótimo. Então, vamos lá. Então, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou psicólogo, sou mestre e doutor aí na área da educação, né? Trabalho com EAD já há muitos anos. Já trabalhei com o Evilásio também há muito tempo. E então, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Então, eu vou projetar aqui, mas antes eu vou fazer... vamos apresentar, vai ver que chega mais gente aqui, aí a estratégia que eu trouxe para vocês fica mais interessante. Aí eu vou compartilhar aqui, então. Isso, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, boa noite, né? Essa é uma disciplina um pouco mais longa, essa é uma disciplina de 7 semanas. Então, a ideia hoje, eu vou falar um pouquinho mais rápido para a gente tentar otimizar o nosso tempo, para a gente não demorar muito, tá? A ideia hoje é apresentar para vocês, assim, a ideia básica da disciplina, alguns conceitos que vão ser trabalhados nas 2 primeiras semanas, tá? Então, as 2 primeiras semanas, elas são reservadas mais para vocês lerem o material. É um material curto, material pequeno, material fácil, tá? Não é longo, são 30 páginas, tá? Então, é um trecho de um fascículo do que a gente trabalha aqui, tá? Então, ele é mais para introduzir algumas ideias, assim, principais, essenciais, e depois nós vamos ter, assim, 5 semanas de atividades práticas. O que são essas atividades práticas? As atividades práticas serão recursos digitais que estão disponíveis gratuitamente, né, na internet, para que a ideia é que a gente conhecer esses recursos, né, e tentar usá-los, né? Então, essa é uma disciplina que ela tem essa proposta de fazer a gente pensar um pouquinho nesse momento que a gente vive, da escola, da educação, da sociedade, que a gente vive imerso numa cultura digital, que nós estamos no século XXI, né, e que a adoção de celulares, computadores, né, todos esses recursos que a gente usa no cotidiano, de alguma forma tem que também mudar a escola, tem que mudar a educação, tem que mudar o nosso jeito de ensinar, né? Então, eu diria que essa é uma disciplina de formação, mais nesse contexto de formação do educador, de formação de professor, né? E vocês já tiveram, ainda mais que nós estamos num curso da modalidade à distância, né? Então, isso é essencial para a gente. Nós estamos estudando por conta dos recursos digitais, por conta das oportunidades, da democratização que isso, de certa forma, traz para todos nós, né? Se a gente pensar na nossa experiência enquanto alunos, né, quantas vezes a gente teve... muito provavelmente a sala de aula da nossa infância era muito parecida com a sala de aula da infância dos nossos pais, dos nossos avós, né? Mas agora, será que tem condições de continuar assim? Imagino que não, né? Nós temos que pensar em novas estratégias, isso traz alguns impactos para pensar a educação, para pensar a sociedade, né? Então, esse é o título da disciplina, né? Tecnologias digitais de informação e comunicação, essa sigla aí, né? Na educação. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou... Aqui são alguns dos temas que a gente vai trabalhar nessa disciplina, né? Então, primeira coisa, a gente entender, então, o que é o conceito de tecnologia. O que é o conceito de tecnologia, o que é o conceito de digital, né? O que isso tem a ver com a escola. Aí já é o segundo tema, articulação entre TICs e educação, né? Isso impacta em que? Enquanto professor de matemática, né, enquanto educador, o que a disponibilidade de internet na escola, de computador na escola, de alunos com celular na mão, o que isso impacta no meu trabalho?
em como eu vou pensar, como que eu vou me relacionar com os alunos, em termos de recursos, o que eu posso fazer que para minha aula ser mais interessante, mais divertida, mais chamativa do que aquela que eu tive, né? A gente sempre teve tecnologias na escola, né? Tinha mimeógrafo, é uma tecnologia, né? Essa projeção que nós estamos usando aqui, mas e as tecnologias atuais, né? Então, essa articulação, até porque isso está nos documentos hoje em dia, na BNCC, por exemplo, é um documento que diz, olha, o que a gente quer para a educação, o que a gente quer para que o professor age, o que a gente quer que as escolas façam no Brasil. Está lá. Um dos elementos importantes que está lá é o uso consciente, o uso ativo da tecnologia, né? É uma espécie de alfabetização digital. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso depois, né? Existe uma série de recursos, né? E todo dia saem novos recursos que hoje muita gente já usa, né? Talvez vocês conheçam vários deles, né? Talvez para alguns isso aqui vai ser muito tranquilo, né? Que vai conhecer a maioria dos recursos, que já é uma pessoa ativa com esse tipo de tecnologia, já usa várias apresentações, usa vários softwares, programas, que para outras pessoas vai ser muito mais difícil. A gente não está acostumado com isso, a gente não cresceu com isso, nós não somos chamados nativos digitais, né? Então, mas pelo menos a gente tem que conhecer alguns desses recursos, e essa é a proposta da disciplina, tá? E isso traz alguns impactos também na escola, no papel do professor, daí também esse tópico, né, o professor no século XXI. E eu gostaria também que vocês participassem, né, fizessem perguntas, quem quiser falar, quem quiser... A ideia é a gente fazer um diálogo aqui, né? E eu vou fazer agora uma coisa, eu vou usar um recurso aqui com vocês para a gente iniciar o nosso primeiro tema, tá? Então eu vou colocar aqui, nós vamos fazer uma nuvem de palavras, né? Não sei se vocês conhecem esse recurso, isso aí às vezes se usa em pesquisas, às vezes a gente você vê na televisão. A gente vai fazer uma pesquisa com vocês e é algo que vocês também podem usar em sala de aula. É um recurso que é gratuito e isso está tá lá no guia, é um dos recursos que a gente ensina a usar, né? Que é o Mentimeter, né? Então eu vou pedir para vocês, olha, entrarem nesse, eu vou colocando aqui no chat, esse site, ó, www.mente.com. Então, fazer uma nuvem de palavras. E aí vocês vão colocar, vai pedir esse código numérico. Vocês copiam e colam lá. Tá? Então, a palavra, lá vai ter um teste que diz o seguinte: o que é tecnologia para você? E eu quero que vocês coloquem, assim, poucas palavras, de preferência uma palavra. Vocês podem fazer mais de uma vez, vocês podem fazer até 3 vezes, né? Tecnologia é o quê? Então vamos usar esse recurso que é para a gente entender mais ou menos o que um grupo pensa sobre alguma coisa, tá? O que um grupo, dados meus alunos, por exemplo, pensa sobre tecnologia. Inclusive eu vou até mostrar aqui para vocês os resultados. À medida que vocês forem respondendo, vocês podem fazer isso do celular, pode fazer do computador, vai aparecer aqui na tela. Bora lá? Eu sei que nós não estamos em muita gente, né? Mas muitas pessoas, e quanto mais pessoas tiver, fica mais legal de usar esse recurso, né? Então, se tiver uma sala lá com 30 alunos, 40 alunos, vai ficar muito mais respostas, e aí a ideia é o seguinte, né? Quanto mais uma palavra ela aparece, ela fica maior em relação às outras. Então, no final, você tem uma ideia, assim, justamente sobre o que as pessoas pensam, né? A gente, lógico, é uma forma, a gente também pode perguntar para os nossos alunos, mas dessa forma, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos garantindo, assim, a participação do estudante,
nós estamos garantindo o uso de um recurso que também é lúdico, que também é interessante. Você pode usar até 3 palavras, tá? Vamos participar mais. Olha, por enquanto, 4 pessoas participaram. Vamos ver o que mais sai aí. Pode falar, não tem certo e errado. Aqui é para a gente estar como se diz, né, um brainstorm, não tem certo e errado. Para a gente ter uma ideia do que a gente associa com isso. A Lívia não está conseguindo acessar, mas por quê, Lívia? Você coloca o código e não está dando certo, você tem que copiar esse código aqui, ó, 3730-8653, e colocar lá na página do Mente. Tá? E você acessa. Isso, olha lá. À medida que as pessoas estão participando, olha só. Né? Se colocarem mais de uma palavra, fica mais interessante ainda, porque aí a gente vai aumentar o nosso conjunto de dados aí. Né? Então, o pessoal que está chegando agora, então convido ali a participar da nuvem de palavras no código que eu coloquei ali no chat. Tá bom? Mas veja só, daqui dá para a gente ter uma noção, né? Olha só como isso vai mudando em tempo real. O que é legal, a gente usar um recurso como esse, olha só, e aí tem o QR Code. Então, quem quiser participar do celular, pode apontar sua câmera ali para esse QR Code e ele vai acessar diretamente ali, pode participar direto do celular, né? E aqui a gente vê em tempo real, a sala vai vendo isso. Se você tiver um projetor, a sala vai vendo isso. Como que as palavras vão mudando, né? E as palavras que mais aparecem, elas ficam ali no centro e elas ficam maiores, né? Olha lá, já temos 30 respostas. Olha as palavras que mais aparecem, né? Até aqui, ó. Então, o que é tecnologia? É conhecimento, é ciência, é informação. Principalmente essas 3, né? Mas tem outras coisas também, né? Olha, processos, evolução, avanço, ferramentas, conexão, globalização, praticidade. Apareceu muitas palavras, mas essas 3 se destacam, né? Conhecimento, ciência e informação. Aqui, a gente tem até um instrumento que a gente consegue ver quantas foram as respostas aí. Tá, beleza. Conhecimento, ciência e informação. Vamos ficar com isso. Agora eu vou voltar aqui para a apresentação, para a gente continuar discutindo, então, o que seria, o que é tecnologia. Né? Esse é um tema que está lá no fascículo, tá? Não vou me alongar muito, mas a ideia é o seguinte, porque eu quero também ter um tempinho com vocês para a gente ver as atividades semanais, né? Mas a ideia é discutir o seguinte, que nós, quando a gente pensa em tecnologia, vem muito objetos, ferramentas atuais, né? Então, o fascículo, os autores do fascículo, eles discutem uma coisa muito interessante, né? Tecnologia é tudo que o ser humano faz, né? Tudo que é cultura é tecnologia, né? Existe um autor na psicologia que é citado no fascículo também, que provavelmente vocês vão ver mais para frente, quando vocês estiverem discutindo psicologia da educação, que é o Vygotsky, né? E ele fala o seguinte, olha, a cultura, né, esses objetos que a gente cria, essas técnicas, a linguagem, o vocabulário, o computador, a internet, a escola, tudo é tecnologia, né? De um certo sentido, tudo é cultura, e essas técnicas, esses instrumentos, essas estratégias que a gente vai criando, elas vão moldando, elas vão criando a nossa psicologia, as nossas capacidades, nossas habilidades de pensar, de raciocinar, de fazer matemática, né? Então, o acesso à tecnologia, ele está diretamente relacionado com o desenvolvimento do ser humano, com o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento do sistema nervoso, inclusive, né? E uma das principais tecnologias que existe, se não a principal, né? O Vygotsky vai dizer que é a linguagem, né, que a gente aprender a falar, para a gente aprender a se comunicar, acessar o mundo do simbólico, né? Então, tudo isso é tecnologia. E os autores vão dizer, então, que existem vários tipos de tecnologia, né? Todas as tecnologias, elas, por exemplo, a escola é uma tecnologia. Existem tecnologias para, digamos assim, para mexer com o comportamento dos indivíduos, né? Tecnologias de venda, né? Nesse mundo que nós estamos imersos aí no celular, né? Nas redes sociais,
Isso aí, a gente sabe que nas redes sociais existe toda uma tecnologia para estar monopolizando a nossa atenção, para estar fazendo a gente dar like, fazendo a gente voltar, para a gente ficar ali naquele, quase uma hipnose naquele mundo ali. São tecnologias, né? Então, tecnologia não é só os aparelhos modernos, os aparelhos contemporâneos, isso também é tecnologia, né? Mas tecnologia é algo muito mais amplo, que existem, e para a gente pensar em tecnologia, sempre, né, a dica de ouro é que a tecnologia sempre é algo que depende, para a gente entender uma tecnologia, né, qual que são as tecnologias que estão sendo faladas aí hoje muito, né, na televisão, nas redes sociais, nas conversas, quais são as tecnologias que estão em alta hoje em dia? Se fala muito de inteligência artificial, se fala muito em carros elétricos, né? São as tecnologias que estão aí nascendo, né? Ou se desenvolvendo, e vários outros tipos de tecnologia. Para a gente entender o que significa, por exemplo, inteligência artificial no mundo de hoje, né? O que significa, por exemplo, o uso do computador na escola? Então, para a gente pensar em tecnologia, e o que nós, enquanto educadores, temos a ver com isso, a gente sempre tem que pensar num contexto, né? Num contexto histórico, o momento que a gente vive hoje, né? O tipo de sociedade que a gente vive hoje, para que serve a técnica, a tecnologia, né? Então, a gente vive, que mundo que é esse hoje? Nós vivemos num mundo que veio da industrialização. Esse mundo tem 200, 300 anos de idade, né? Em que o mundo aí começa a sofrer uma série de mudanças muito rápidas devido ao acesso à ciência, às máquinas, e todo um mundo que se forma em torno disso também, das relações comerciais, né, do mundo, e a gente que criou esse mundo que a gente vive hoje, esse mundo que tem um sistema de governo, um sistema econômico, e as tecnologias, elas estão dentro deste mundo, elas não são algo isolado, algo, né, que surgem só na mente de indivíduos geniais, elas têm a ver com esse mundo que nós estamos, né? Então, quando a gente pensa isso, e principalmente para nós, educação, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala na tecnologia, no impacto da educação, nós estamos falando principalmente do mundo que a gente chama de mundo digital, ou da cultura digital. Que seria um mundo, assim, que está que nasce ou fica mais popular a partir da década de 70, 80 do século passado, e que está até os nossos dias. Que é o mundo em que, então, a gente tem a digitalização do mundo, né? A gente tem depois a internet, né? Então, a gente sai desse mundo analógico e as coisas se transformam em dados, né? E a gente, inclusive, os nossos comportamentos hoje, tudo, por exemplo, as redes sociais se baseiam em algoritmos, se baseiam em processos que vêm a partir dessas pesquisas, né? Que são feitos a partir dos nossos comportamentos, da digitalização, não deixa de ser uma digitalização dos nossos comportamentos. Nós estamos imersos no mundo digital, né? Então, esse mundo digital cria uma situação social nova, que nós estamos vivendo nela, e se a gente for pensar nisso, o que a escola tem a ver com isso? Porque a escola é uma instituição que foi criada no momento anterior a essas mudanças, né? E o jeito de fazer a escola tem sido grandemente muito parecido ao longo desses últimos 200 anos, né? Porém, esse tal mundo digital, o que isso traz de desafio, de mudança nos comportamentos dos jovens, das crianças, no nosso, que a escola não pode mais ser como sempre foi. Ela traz algumas mudanças aí, sim, mudanças importantes no papel do professor, na organização da escola, na organização de como que a gente lida com os estudantes. Aliás, como que vocês, enquanto professores, iriam lidar com a presença de celular em sala de aula? Eu sei que vocês estão no primeiro ano do curso, né? Mas é algo que para a gente pensar, né? É algo que a gente tem que pensar desde já. Que a gente não pode sair de um curso de formação, né, de um curso de graduação em licenciatura, né, só sabendo a matemática, os conteúdos da matemática, né? A gente tem que também sair daqui
uma formação enquanto educadores, né, pensando na prática docente, pensando no mundo que a gente vive hoje e como que a gente atua a partir disso, né? A partir da presença da tecnologia no nosso cotidiano, né? Vamos seguindo, então. Inclusive, esse conceito aí, tem um conceito do material que vocês têm, mas esse conceito aí, eu perguntei hoje para o chat GPT, né? Eu tenho experimentado com algumas coisas assim, e nós estamos constantemente aprendendo, né? E o chat GPT ou outras inteligências artificiais, por exemplo, elas não criam nada. Elas aproveitam de conceitos que estão presentes em outros materiais, né? Então a gente tem, se a gente for pensar, então quando a gente fala em tecnologia e educação, a gente tem que acrescentar como se fosse um triângulo, um tripé de conceitos que a gente vai usar durante toda essa disciplina. Tá? Então, tem a tecnologia de um lado, tem a educação do outro, mas fazendo esse contexto cultural, onde que essas coisas estão desenvolvidas, da onde que a gente parte para fazer essa discussão, a gente parte dessa ideia da cultura digital, do mundo digital, né? Então, se a gente pegar para ler, o que está descrito ali, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação são ferramentas que podem ser usadas para melhorar a qualidade da educação. Podem, não necessariamente vão melhorar a qualidade da educação. Né? Isso é algo interessante, né? Por exemplo, não é só trazer uma atividade, trazer o celular para a sala de aula. Não é só, eu lembro de um tempo, uns anos atrás, não sei se alguém chegou a ver isso, né? Existia um projeto no Brasil e no mundo, chamava um computador por aluno. Né, que levavam pequenos notebooks muito simples para salas de aula, para que os professores pudessem usar aquilo no seu dia a dia. E na grande maioria das vezes, eu participei desse processo de inserção, de teste, de avaliação desse processo aqui em Mato Grosso. E a gente viu o seguinte, na grande maioria das vezes, o professor fazia as mesmas coisas que fazia no quadro negro, só que fazia no computador. Só usava em grande parte para copiar, para repetir uma matéria que estava ali. Né? Então, assim, só o uso, né, sem esse contexto, sem uma intencionalidade, sem mudar certas questões fundamentais aí na relação de professor-aluno, não garante que isso é uma melhoria na qualidade da educação. Né? Mas vamos lá. Elas permitem que os alunos tenham acesso a uma variedade de recursos educacionais, como vídeos, imagens, áudios e textos, que podem ser usados para enriquecer o processo de aprendizagem. Além disso, elas podem ser usadas para criar ambientes de aprendizagem mais interativos. Então, essa aí é a palavra-chave. Interação e colaboração. Né? Então, existe toda uma temática dentro da educação, e ela é muito forte hoje em dia, talvez você já tenha ouvido falar isso, que é metodologias ativas, né? Que a gente... Isso. Voltou, né, Lívia? A Lívia comenta, então, que em Goiás, já muitas escolas de ensino médio já têm esse notebook, aqui no Mato Grosso também, né? Ele fica na escola, né? O meu filho é um adolescente, na escola dele tem, né? É uma escola pública. Mas naquele início, quando isso foi feito, tipo, há 10 anos atrás, lá se tinha essa ideia de que, simplesmente colocando o notebook na mão dos alunos e dos professores, nós estamos entrando no século XXI. Nós estamos garantindo uma educação de maior qualidade. Isso não é verdade, a gente viu isso a partir de pesquisas, né? Se nós, educadores, se os professores não tiverem uma concepção diferente do que fazer com esses recursos, como que eu vou atuar para isso contribuir, para ser um elemento de participação ativa do aluno, isso não garante que melhore a qualidade da educação, não. Tá? É uma tecnologia que está lá, mas ela não interagiu com o processo educacional de uma forma positiva. Tá? Mas vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Então, veja só, então a cultura digital, a tecnologia, ela pode contribuir, ela pode trazer para a gente uma série, ela pode abrir o nosso leque de possibilidades
de estratégias de ensino, de aprendizagem também, porque nós estamos também docentes, né? Vocês, futuros docentes, talvez alguns de vocês já trabalhem no contexto escolar, educacional, isso pode melhorar muito a nossa prática, não é? Mas então é preciso pensar além só do objeto, além só da tecnologia de forma isolada, mas pensar isso como parte de um processo em que eu vou estar, na verdade, pensando a seguinte questão: como que eu posso fazer os estudantes participarem mais? Como que eu posso criar uma situação em que a gente colabore com os estudantes colaborem, participem diretamente ali durante as aulas, né? Porque, então, a gente sabe que uma metodologia tradicional, né, qual que era a tecnologia educacional envolvida na nossa escola, em que nós fomos alunos? Na maioria das vezes era o professor falando, o professor escrevendo no quadro, passando atividades, e a gente ouvindo, a gente fazendo, né? Se o professor tivesse sorte, né? Mas o nosso papel era muito limitado, muito passivo, não é? Então, essa cultura digital, essa presença das tecnologias, elas meio que convidam o aluno a poder participar mais, né? Vamos discutir um pouquinho melhor sobre isso. Bom, um pouco disso nós estamos falando aqui, né? Então, nós vivemos hoje o que muitos autores, né, e vocês vão ver isso no material do fascículo, eu não vou me alongar muito nisso, não, tá, gente? Só para a gente ir avançar lá para as atividades. Mas algumas coisas eu tenho que falar aqui para que vai ajudar vocês também a fazerem as atividades que começam a partir da semana que vem, tá? Então, toda semana tem atividade, e a maioria dessas atividades, elas são atividades práticas que remetem à leitura do fascículo, que remetem aos conceitos que estão lá no fascículo, que a gente está mais ou menos falando deles aqui agora, tá? Então, o fascículo fala muito sobre isso, sobre cultura digital, né? Então, o que seria essa cultura? Então, a partir do momento, veja, vamos pensar assim, no mundo que a gente vive, que começa assim, a partir da segunda metade do século passado, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, então, Homem à Lua, que começa a se desenvolver muito as tecnologias digitais, né? Principalmente o computador, né? As coisas começam a se automatizarem, as coisas começam a ficar, os objetos, né, os dispositivos ficarem cada vez menores, ficarem cada vez mais baratos. Então começa, veja só, na minha infância e adolescência, eu gostava muito de ler. E o que eu podia ler era o que era publicado em revista. Era o que tinha na banca de jornal, né? Ou o que passava na televisão, né? Então, o acesso que eu tinha às informações de coisas que me interessavam, se não tinha na revista ou na televisão, não fazia parte do meu mundo, né? E assim como muitos de vocês também. E hoje? Hoje as crianças e adolescentes têm acesso instantâneo a qualquer informação que eles queiram, não é? A gente aprende quase tudo no YouTube. Então, isso é um processo de quê? Essa cultura digital, esse mundo digital que a gente foi cada vez mais ficando dentro dele, né, ele foi criando uma série de situações em que a informação ela é muito mais disponível, né? Então, as crianças e os jovens não precisam mais da escola necessariamente para ter uma informação, ou precisam dos pais, né? Ou precisa de uma revista. Não, a partir do acesso de um dispositivo, eles podem ter acesso a essa informação, né? Então, é um mundo em que a informação, de certa maneira, foi mais democratizada, né? A qualidade com que a gente se apropria dessa informação aí pode ser boa ou ruim, mas que ela foi democratizada, não há dúvidas, não é? Então, é um mundo que constantemente nós estamos aí em contato com esses dispositivos, com a internet, com o celular, com o computador e com outras coisas do mundo digital, né? Hoje em dia, nós estamos até discutindo
Eu sou da área de psicologia de desenvolvimento, né? Trabalho muito com essa coisa da infância. A gente tem várias pesquisas que estão mostrando que não é uma coisa muito saudável você deixar crianças muito pequenas terem acesso a celular e internet desde muito cedo, né? Que isso atrapalha, inclusive, na escola. Na formação da estrutura, por exemplo, da criança, de atenção, de concentração por muito tempo. Isso é um dado. Isso é importante para a gente pensar na educação infantil, os anos iniciais, né? Mas, se a gente pensar nas crianças maiorzinhas, não tem como a gente tirar o celular, a internet, esse mundo digital da vida da criança para colocar né, ensinar matemática de um jeito tradicional na escola, né? Elas vivem imersas nesse mundo, e nós também. Por que a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer, então, essa cultura digital, né, essas tecnologias, para o nosso uso educacional? É uma grande dificuldade que a gente tem. Por que isso? Aí vem esses outros conceitos que eu coloquei ali, né? Isso são conceitos que também são discutidos em artigos, na sociologia, na psicologia, que mostra, assim, que existem diversos grupos, né? E tem muito a ver com as faixas etárias. Tem muito a ver com o mundo que você nasceu e cresceu, né? Então, essa ideia que as crianças e os adolescentes, eles são nativos digitais, né? Eles já nasceram dentro desse mundo da tecnologia, dentro desse mundo, especialmente pós-internet, né? Democratização da internet aí, meados dos anos 90 no Brasil. E para muita gente foi muito tempo depois. Aqui no Mato Grosso, garanto que começou, tipo, para muitos municípios aí, a coisa de 10 anos atrás, essa democratização, esse acesso, né? Então é algo muito novo, muito recente. E nós, que somos de outra geração, que não crescemos nesse mundo digital, né? Nós somos os chamados, né, os imigrantes digitais. E a gente tem realmente mais dificuldades, né? Se a gente for olhar para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, então, né, muitas vezes tem dificuldade até de fazer uma ligação no aparelho celular. Então, tem todos esses conceitos que parecem que não tem, eles têm muita relação uns com os outros, com esse assunto geral que nós estamos discutindo, né? E é de trabalhar com educação, de trabalhar com tecnologia dentro desse mundo da cultura digital, né? Então, é importante saber se esse grupo que eu for trabalhar lá, de repente eu vou trabalhar com um grupo da zona rural, que teve pouco contato, de repente eu vou trabalhar com um grupo de adolescentes que é muito mais capaz, hábil do que eu, né, no manejo dessas tecnologias, né? Então, vem esses outros dois conceitos que têm a ver com esse aprendizado, né, que é o conceito de letramento digital e de alfabetização digital. O letramento digital tem a ver com a gente aprender a estar nesse mundo digital, né? Aprender a se guiar por essas informações, a não se assustar com isso, a fazer isso parte da nossa experiência do dia a dia, né? Já a alfabetização digital tem mais a ver com o ensino específico mesmo. Vai usar o Zap, vai usar um recurso específico, então isso é a alfabetização digital. Né? Aprender a usar o computador, aprender o que é uma pasta de computador, o que é um arquivo, né? Então, esse tipo de aprendizado também é importante, né? Para que a gente para que nós estejamos trabalhando, vivendo, navegando bem nesse contexto da cultura digital, né, e educação. Até aqui tudo bem? Eu gostaria de fazer agora um outro. A Elizabeth faz um comentário, né? Nosso município foi contemplado com o programa Aprender Conectado, veio para todas as escolas do município, notebooks para serem usados na escola, um programa bem interessante. Aí, ó, exatamente isso, né, Elizabeth? Falando que as primeiras experiências com isso aconteceram lá em 2010, aqui no estado de Mato Grosso. E não foi muito bem sucedido, mas agora, veja só, depois de mais de 10 anos, especialmente depois da pandemia, né? Pode parecer que não, mas a pandemia ela trouxe esse processo de entrada mais ainda no mundo digital, né? Mais forçou todo mundo a fazer isso, de certa maneira, né? Até quem estava um pouco fora todos nós tivemos que aprender, né? Então hoje está sendo muito mais tranquilo
para a gente lidar com esses notebooks. E tem realmente, pelo que eu soube, né, tem sido feito alguns trabalhos bem interessantes com isso. E essa formação, essa disciplina, então, tem a ver com isso, né? Vocês vão se tornar professores daqui a algum tempo, né? Ou talvez alguns já sejam, né? Mas então a gente tem que discutir essas questões do mundo digital e da escola e do trabalho do professor. Eu gostaria de fazer agora um outro recurso que está naquele mesmo site que eu coloquei para vocês antes, né? Que é o Mente, né? Depois vai ter uma semana lá que eu vou mostrar. Estou colocando aqui de novo, né? Que vamos fazer um questionário, um quiz, né? Um quiz, né? Você pode, que a gente também pode usar isso em sala de aula. É interessante porque ele permite algo interativo, que os alunos participem simultaneamente na aula, que consigam ver, podem usar lá o notebookzinho dele, ou o celular, ou o computador ali da sala de informática, o que ele tiver disponível, né? Para a gente fazer algo parecido. Então, lá eu faço uma pergunta para vocês, tá? É o mesmo link, e o mesmo código, tá? Na página seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês. Coloca na página seguinte, existem ali uma outra... Tem ali uma pergunta, né, que eu faço para vocês. Você já teve experiência escolar com tecnologias? Né? Vocês estão conseguindo ver aí? Para ver essa tela aqui, ó. E ali vocês têm as opções, né? Se sim, se não, ou se sim, mas foi algo assim muito... que não fez muita diferença para você, ou se sim, que fez diferença. Por enquanto a gente teve algumas respostas. 4 pessoas responderam. Vamos ver como é que foi a experiência em geral dessa turma aqui. Estamos em 24 pessoas aqui, ó, 24 estudantes. Vamos participar mais. Por enquanto, olha só, isso me surpreende positivamente, né? Olha só, a grande maioria aqui, por enquanto, de 9 participantes, 2/3 da turma tiveram boas experiências, né? Quem mais quer participar? Isso é legal. Quanto mais a gente participar, a gente tem dados mais relevantes, né? E eu gostaria que uma dessas pessoas, que vocês estão convidados a falar ou a escrever aqui no chat, né? Que tipo de experiência foi essa? Que foi boa ou que não foi boa? Alguém pode compartilhar com a gente? Como que foi essa experiência boa que você teve na escola? Experiência positiva? A Débora faz um comentário assim, né? Que ela concorda muito com essa ideia da pandemia ter um lado positivo em relação ao uso das tecnologias. Até para pessoas com menos costume de usar as tecnologias tiveram que se acostumar. Olha só, tem esse aspecto, né? Eu comentei agora há pouco daquele autor chamado Vygotsky, né? Que ele diz assim, que o acesso que a gente tem às tecnologias, aos produtos, às ideias, né, as coisas da cultura, elas vão mudando o nosso cérebro, elas vão moldando como a gente pensa o mundo, como a gente interage com o mundo. Então, eu lembro que esse projeto, por exemplo, dos computadores que a gente citou aqui, aquela primeira versão, lá em 2010, que eu participei aqui em algumas... Teve no Mato Grosso inteiro, eu participei desse projeto. Mesmo a gente percebendo que não teve um impacto imediato, assim, na mudança do trabalho do professor, ele continuou fazendo mais ou menos o mesmo tipo de aula de antes, mas sabe uma coisa que mudou? Quando os notebooks foram para as casas das pessoas, muitos pais, muitas famílias nunca tinham tido contato com a internet, com o computador antes. Então, o impacto assim, nas famílias foi incrível. Assim, os pais elogiavam, os pais se interessavam, eles se aproximaram da escola. Então, veja só, não teve um impacto direto no professor na aula,
Mas o simples fato de ter acesso àquela tecnologia que aquelas famílias não tinham, foi uma primeira vez que muitos ali acessaram um e-mail, que acessaram uma página da internet, e viram como é que essas coisas funcionavam, porque as pessoas não tinham acesso. Né? Se pensar em 2010, não era muita gente que tinha acesso aqui no Mato Grosso, não é? Muitos municípios do interior tinham acessos eram limitados na cidade. Tinha 1.000. Aí, quando você chegava lá, você tinha que esperar 6 meses, um tempão para você ter acesso à internet. E muitos municípios ainda têm muitas dificuldades com isso, né? Então, o Leonardo fala que ele usa Kahoot para criar dinâmicas de conhecimento. Eu não conheço essa ferramenta. Tem tantas, né? Eu acho interessante. Vou até anotar aqui para ver o que é depois, viu, Leonardo? Valeu a dica. Pode falar, Cristiane. Professor, quando veio a pandemia, eu trabalho numa escola, eu sou professora já há algum tempo, né? Para nós foi muito difícil, porque a gente tinha que dar aula pelo WhatsApp. E como que você vai dar aula pelo WhatsApp tentando ser como se fosse no presencial? É muito difícil. Exatamente, Então, a gente exatamente. teve que correr, né? Correr assim contra o tempo para aprender, para dominar as tecnologias, né? Para que o aluno tivesse o mínimo possível. Então, hoje no Estado, né? O Estado, ele, depois da pandemia, foi se obrigado a cada um de nós buscar formas a gente se adequar, né? E sem contar que hoje o mundo está tecnológico, não tem como a gente ficar para trás, não tem como a gente ser tradicional mais, né? Então, assim, eu desenvolvi muitas coisas, professor. Até falo, né, para os meus alunos que em 2008 eu não sabia passar um e-mail, né? E a tecnologia está aí para todo mundo correr atrás. E as aulas ficam muito mais dinâmicas. Para mim Sem dúvida. é fantástico. Hoje eu já não consigo. Por exemplo, eu chego na sala de aula, quero que o aluno faça um trabalho, coloco lá no Google Apresentação todos os tópicos, cada um com os Chromebook, eles já vão construindo. Depois a gente só explica, cada um explica a sua parte lá do trabalho. Até em casa eles fazem isso também. Então, dinamizou muito a questão das tecnologias. E aí você levanta uma coisa importante também, né? Que a gente fala dessa experiência da pandemia e tal, que a gente também precisa de estrutura, né? É importante ter a estrutura e assim, a mesma ideia de que as pessoas acharam, né? Que muita gente pensa sobre a EAD, né? Que a educação à distância é simplesmente você dar o mesmo tipo de aula que você dá usando o instrumento digital, e não é isso, né? Usar a E essa também, tecnologia. professor, é a minha segunda graduação também EAD. Olha só. Assim, eu tenho bacharel em Química, aí fiz a licenciatura EAD, agora estou fazendo a matemática EAD. Eu não tenho essa dificuldade, assim como, por exemplo, os alunos têm, eles não gostam, os alunos em si não gostam dessa modalidade. Mas eu gosto, porque a gente tem o tempo certinho de se organizar, de fazer, né? Então fica difícil para o jovenzinho se organizar. Isso. E também assim, tem que pensar, quem faz o curso também, quem organiza, pensar na modalidade EAD, não é só adaptação das atividades do presencial para o computador, não é isso, né? EAD é uma modalidade de ensino, mas é isso aí a gente já viu e vai continuar discutindo. O Everson também quer falar, por favor. Pode falar, Everson. Se quiser participar. Muito bem. Então, vamos fechando um pouco essa parte mais teórica. Eu quero apresentar para vocês as atividades, né? Então, aqui está um quadro bem resumido, assim, né? E que ela não tem todas as coisas que estão discutidas ali no fascículo.
mas que traz alguns elementos importantes, né? Então, traz ali, por exemplo, a diferença, especialmente, então, se a gente pensar assim, qual que é a principal diferença em pensar em usar a tecnologia, que é o que a gente vai trabalhando nessa disciplina, né? A principal diferença é sair daquele papel em que o professor é o único que participa, né? Em que o professor é o único que propõe as coisas, o único que fala, e o aluno fica ali muito passivo. Veja só, eu dou aula na universidade aqui, e muitas vezes eu me vejo nesse papel. Eu falo, meu Deus, minha aula está muito... Só eu que falo. Né? E são jovens adultos ali, que também estão nesse mundo da tecnologia, muito mais do que eu, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que usar técnicas em que os alunos participem mais, discutam alguma coisa, proponham, construam coisas, né? Então, vamos dizer assim, que é uma irmã gêmea dessa discussão de tecnologias na educação, a ideia de metodologias ativas. Isso, assim, quem está na escola, quem já é educador, já ouviu, com certeza já ouviu falar, né? É algo que está sendo muito discutido na área da educação, já tem um tempinho, e que é o caminho, né? Para a gente pensar numa escola mais interessante que dê conta desse jeito dos jovens e crianças e adultos de hoje serem. Que eles estão o tempo todo ali buscando, participando, criando, né? Muitos... quem tem esse sonho de ter um canal, as pessoas produzem coisas, os adolescentes e as crianças também, né? Então, pensar em tecnologia da escola está muito ligado com a ideia de metodologias ativas, que tem a ver com fazer o aluno ser mais participativo. Mas, para isso, eu, professor, tenho que criar um ambiente, eu tenho que criar um jeito de trabalhar que valorize isso. Isso não significa que eu vou deixar de dar aula expositiva. Isso não significa que jogar tudo isso fora. Não é isso, né? A maioria das minhas aulas é expositiva dialogada também, né? Mas eu tento inserir elementos, né? Toda aula fazer alguma coisa ali com que traga esses alunos para a participação. E aí, essa série de recursos digitais estão aí para isso, né? Para a gente superar um pouco essa ideia da aula expositiva e participar mais, né? Está finalizando essa parte mais dos conceitos e teóricos, é só uma introdução, né? Só para ter uma ideia do que a gente vai trabalhar nessas próximas 6, 7 semanas, né? Então, nós estamos falando desses assuntos, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de participação, nós estamos falando de cultura digital, né? E, por exemplo, hoje aconteceu muito... Essa frase, eu acho que tem muito a ver, né? Que nós estamos no processo de aprendizagem. Nós, os adultos, os educadores de hoje, e aí os próximos educadores também, nós que as nossas referências educacionais da nossa escola, de quando a gente aprendeu, lá do nosso ensino fundamental, ensino médio, em geral, elas não tinham muito isso. Né? Isso é algo mais recente, isso é algo que não fez parte do nosso mundo, não fez parte da nossa formação enquanto alunos, né? Mas que agora tem que fazer. Então, nós temos que nos tornarmos aprendizes, né? Eu não conheço esse recurso do Kahoot e vou aprender. Né? Inclusive, para fazer essa disciplina, eu fiz uma ampla pesquisa com vários recursos que eu apresento ali ao longo das semanas, ao longo do guia, né, que eu vou falar para vocês sobre isso agora. Várias delas, algumas eu já conhecia, algumas eu uso frequentemente, outras eu não conhecia. Né? Então, para mim também foi um processo de aprendizagem. Qualquer pessoa, qualquer professor hoje, né, não precisa se sentir envergonhado, porque todos nós estamos aprendendo. E frequentemente os nossos alunos sabem mais do que a gente. Né? Então, a gente está nesse lugar do imigrante digital. Né? Nós estamos no lugar dos nativos. Eu, pelo menos, não estou. Talvez alguns aí, que sejam mais jovens, já nasceram já com isso, né? E tenham mais facilidade. Então, eu imagino, assim, para vocês não ficarem desesperançosos, ou desesperados, ou ansiosos com essa disciplina. Eu imagino que vai ter muita variabilidade, vai ter muitos estudantes que vão tirar de letra, vai ser muito fácil, vai ser nível
beabá para eles, e outros vão ter mais dificuldades, porque não estão acostumados a usar isso, não tiveram essa prática, essa constância, né? Então, eu até incentivo, né, que aqueles colegas, né, que aqueles estudantes que tenham mais facilidade, que se ajudem os outros colegas que têm menos prática, né, para a gente conseguir fazer isso de uma forma legal, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais, vou copiar aqui o outro também. Esse recurso mente da Cristiane vai ser discutido uma das atividades das semanas, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, rapidamente, o guia, tá? O que a gente planejou para as próximas semanas. Isso é o que está no AVA, tá? O que está lá no curso. Então, está aqui o guia, né? O guia da disciplina. Vamos lá para as semanas. Então, isso aqui eu peguei lá do AVA, né? O que está lá no AVA é a mesma coisa que está aqui, tá? Então, nessa primeira semana, você deve ter notado, não tem atividade avaliativa nessa primeira semana. É a única semana que não tem. Todas as outras têm uma atividade. Elas não são atividades pesadas, teoricamente, nem muito trabalhosas, mas elas exigem de vocês que vocês deem uma olhada nesses recursos que eu vou apresentar. Eu vou apresentar, a ideia foi assim, apresentar 2 recursos por semana. Tá? Alguns deles têm atividade relacionada, outros não. Outros é mais para vocês terem conhecimento, né? Nem que seja assim, mais superficial, saber que existe, saber que essas coisas existem. E aí, caso vocês queiram, esse guia acaba também sendo uma relação de recursos digitais que vocês podem usar pedagogicamente, né? Como docentes, como professores, como educadores. Tá? Então, vamos lá. Então, primeira semana, a ideia é conhecer, contextualizar e problematizar os conceitos de tecnologia, informação e comunicação, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, como eu disse, o material não é longo, são 30 páginas de leitura tranquila, tá? Então, essa primeira semana está para vocês lerem, tá? Então, aí a gente tem essa nossa webconferência aqui. Beleza, seguindo. Na segunda semana, nós ainda vamos estar dentro dessa discussão mais conceitual. Só que já tem uma atividade, tá? Então, vocês, vejam lá, eu sugeri uma divisão, tá? Na primeira semana, vocês não precisam ler o fascículo inteiro na primeira semana, tá? Leiam até a parte 1.2, tá? Que é a página 18. E na segunda semana, da página 19 à página 27. E aí tem uma pequena atividade que é um fórum, tá? É um fórum que a ideia é a gente compartilhar um pouco dessas experiências. Eu confesso que eu me surpreendi com esse quiz que a gente fez, né? Eu achei que a maioria das pessoas não ia ter tido experiência. E olha só, me surpreendi. A maioria de vocês teve boas experiências, né? Ou até vivenciam isso nas suas práticas, o que é ótimo, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Então, a ideia é compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Então, as questões, né? Como futuros professores, quais conhecimentos e habilidades devemos desenvolver para fazermos bom uso de tecnologia em sala de aula? Que meios tecnológicos são os mais importantes para os professores nas escolas? Aqui é interessante, por exemplo, eu já usei, ou eu vi alguém usar tal recurso. Esse vai ser um fórum simples, aquele fórum que todo mundo vê o que o outro participa, o que o outro escreve, né? Então, aí a gente vai conseguir meio que ter aí uma biblioteca, talvez, né, de recursos aí, de sugestões, né? É coisa muito simples, é mais para a gente construir essa biblioteca aí coletiva, tá? Aí vamos começar os recursos mesmo na semana seguinte. Então, na terceira semana, vamos falar desses 2 tipos de recursos aqui, ó. Dos objetos de aprendizagem, né? Dos bancos de objetos de aprendizagem, né? E dos dicionários e tradutores. Então, eu trago aqui para vocês uma série de... O que são objetos de aprendizagem? Objetos de aprendizagem são atividades, são materiais escritos, que estão em formato digital, que servem para educação,
e que que são livres, de livre acesso, são públicos, né? Eles não têm um registro privado que você tem que pagar para acessar. Então, não sei se você sabe, mas existem repositórios públicos, lugares, sites, onde vocês podem baixar um monte de atividades de matemática, podem baixar livros, podem baixar jogos, ou podem baixar ou acessar, né? E aí eu trago alguns desses bancos aqui, com esses dois aqui, o Educaps, que é do governo federal, né? Esses dois são, né? Então, são lugares onde vocês podem fazer pesquisa. Eu quero achar um material sobre material dourado, que é um material que se usa, né, na matemática. Então, lá vocês vão achar uma série de coisas, gratuitamente, né? Outro recurso que eu trago aqui também para vocês são os bancos de imagens, né, que são sites especializados. Eu sei que geralmente a gente coloca no Google uma coisa lá, né, e aparece, a gente já pega a primeira coisa que aparece, mas existem, quando a gente precisa de imagens de alta qualidade, imagens muito específicas, existem uma série de sites que tem isso apresentado de forma gratuita, né? Eu trago uma relação deles aqui, depois na atividade eu peço que vocês usem isso, né? Ali tem também os dicionários e tradutores. Eu sei que para muita gente, como eu disse, isso vai ser algo extremamente simples, extremamente básico, e para outros pode ser uma grande novidade, mas de qualquer forma, vocês estão convidados a explorarem, a clicar em cada um desses links, a ver o que cada um deles está trazendo ali, né? Então, aí tem uma atividade dessa semana, são atividades simples, né? Então, produz um documento trazendo os seguintes conceitos: tecnologia de informação, cultura digital. Esses conceitos estão ali no fascículo. Só que eu quero que vocês entrem naqueles bancos e construam uma apresentaçãozinha e peguem imagens desses bancos de imagens, tá? Para ilustrar esses conceitos. Então, a ideia aqui, como eu disse, não é que vocês repitam o conceito, não é decorar conceito. A ideia dessa disciplina é convidar para vocês conhecerem os recursos e aplicarem os recursos. Tá? Então, é uma disciplina tranquila, muito tranquila. Só exige um certo comprometimento de vocês ir lá e fazerem isso, né? Guardar um tempinho para ir lá conhecer, para ir lá fuçar, para ir lá mexer. Essa é a ideia. Tá? Então, muito fácil, muito tranquilo. Se tiverem alguma pergunta, podem falar. Na quarta semana, né? Aí já começa a ficar um pouquinho mais, os recursos começam a ficar um pouco mais específicos. Não sei se mais difícil, mas um pouquinho mais específicos. Então, a gente trabalhar aqui com recurso de escrita colaborativa, ou seja, né, cada um, a gente fazer um documento em que várias pessoas podem mexer nele simultaneamente, né, cada um no seu canto e colaborar, como o Google Docs, né? Então, a gente está usando muito isso na universidade, muito mesmo, né? E um outro recurso que é construção de mapas mentais. Eu iria fazer o mapa mental hoje, mas eu me lembrei que eu estou pedindo justamente para você fazer o mapa mental da atividade do fascículo, dos conceitos do fascículo, tá? Então, existe um recurso. Veja, gente, para cada um desses recursos, eu vou fazer um vídeo, cada semana vai ter um vídeo meu, fazer uma apresentação desses recursos, e eu coloco também uma sugestão de vídeo complementar, ou seja, de uma espécie de tutorial que tem no YouTube, de acesso fácil, gratuito, de pessoas que provavelmente vão ser muito melhores do que eu para explicar aquele recurso. Tá? Que eu já entrei nesses, já ouvi todos eles são ótimos, dá para aprender assistindo o vídeo, a ideia é praticar, tá? Então, ali eu peço para vocês, a atividade dessa semana é a construção de um pequeno mapa mental. Então, o que é um mapa mental? Você colocar de forma gráfica as principais ideias que você tem sobre um assunto, né? Então, nesse caso ali, sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação. Ali eu coloco, ó, é o mesmo material que vocês leram, que é para vocês lerem aqui nessa primeira semana. Tá? O que está falado ali? Vocês vão pegar aquelas ideias, aqueles conceitos, colocar de uma forma gráfica, usando este site que eu coloco aí, que é um site, que é o MindMaster. É um site que ali a gente vai ensinar como que faz um mapa mental, e é um acesso gratuito, é muito simples. Então, não é para ficar desesperado, é para tentar, é para testar.
Não é difícil, tá? Mas a gente vai estar aqui também à disposição para tirar dúvida. Lá tem mensagem, a gente pode fazer outra web, se for o caso, né? Mas eu acho que é tranquilo. Quem tiver dificuldade pode nos acessar. Na quinta semana, a gente vai falar mais sobre as bibliotecas virtuais e o recurso de apresentação digital. Como, por exemplo, tipo o PowerPoint da vida, só que usando esse recurso que hoje, pelo menos na universidade, todo mundo, os alunos usam isso aí, que é o Canva. Eu acredito que muita gente já conheça, que ele não serve só para fazer apresentação tipo PowerPoint, mas serve para fazer uma série de coisas, de recursos visuais, que você pode usar para fazer atividades de sala de aula. E ele como se fosse um banco de dados ali que tem tudo que você quiser fazer de gráfico, de visual, de um convite, de uma atividade avaliativa, de uma apresentação, tem ali no Canva, gratuitamente. Inclusive, tem alguns recursos que são profissionais, que o acesso profissional ao Canva é gratuito a todos os professores. Né? Olha lá, já tem um monte de gente que usa, a Ivanir usa, a Cidneia usa, imagino que mais gente usa. Então, é algo muito tranquilo. Essa apresentação de hoje eu fiz também no Canva, usei um modelo pré-estabelecido que tinha ali e fui mudando. Né? A gente pode alterar. E tem um videozinho lá de como fazer isso, né? Então, não é para ficar, né, nervoso. Quem tem dificuldade, peça ajuda de quem já tem mais prática, mas não é difícil, tá? E as bibliotecas virtuais que eu digo ali, às vezes isso vocês vão ver também, isso talvez em outras disciplinas mais para frente, né? Que muita gente não sabe onde fazer pesquisa, onde procurar um artigo acadêmico. Vocês conhecem a biblioteca da UFMT? Sabiam que lá no site da biblioteca da UFMT, a gente consegue acessar vários livros, várias revistas, vários materiais em formato digital. Não é só os livros físicos, você tem que ir lá na sede pegar. Não, existe uma série de outros recursos que tem na biblioteca da UFMT virtual, né? Assim como existem várias outras bibliotecas da CAPES, da Cielo. Então, aqui tem alguns recursos, esses recursos para vocês explorarem. Não é para decorar nada, né? Para a gente conhecer esses recursos, para isso ampliar, isso fazer parte, pelo menos alguns deles, fazer parte do nosso repertório, né? Para a gente aprender. Essa é a ideia. E aí tem uma pequena apresentação, né? A atividade, então, vocês vão pegar lá no Canva, vão criar uma apresentação de 5 slides, né? A partir dessa seguinte questão, ó, quais as mudanças provocadas pelas tecnologias que afetam diretamente sua maneira de viver? São coisas que a gente está discutindo, o fascículo está discutindo, que nós estamos discutindo aqui, e você pode falar da sua própria experiência. Faça uma apresentação com começo, meio e fim, e coloca, é só para você usar o Canva, né? Vocês podem postar o endereço da apresentação ou baixar ele em PDF e postar o PDF. É simplesmente para convidar vocês a experimentarem, a fazer. Tá? Na sexta e penúltima semana, tem outros 2 recursos. O Padlet e o Mentimeter. Tá? O Padlet ele serve para você fazer um mural, como se fosse um mural. Ele tem vários recursos, tá? No videozinho vocês vão ver lá com mais detalhes. Mas serve para fazer várias coisas, mural, de atividades, várias coisas interessantes dá para fazer com ele. E o Mentimeter é esse que nós usamos hoje. Dá para fazer aí a nuvem de palavras, que dá para fazer esses questionários virtuais que a gente fez aqui hoje. Nós usamos aquele aqui hoje. E esse ele é tão simples que você pode usar na sala de aula com a gurizadinha, com as crianças pequenas. Eles conseguem fazer. Né? É um recurso simples, e aí eu acho isso bem interessante, né? Que eu vou começar a usar, inclusive, na minha sala, no cotidiano. Eu não conhecia, eu aprendi para fazer essa disciplina aqui, mas vou começar a usar, né? De forma contínua. E é muito tranquilo também. Tá? Então, aqui tem uma explicação. E essa sexta atividade aqui é de grupo, olha só. É mais ou menos para fazer o que nós fizemos aqui agora. Então, o grupo vão criar, são 2 questões ali. Então, vocês vão criar ali no Mentimeter, não sei como é que se fala corretamente, mas
Vocês vão criar 2 slides com nuvem de palavras. Cada uma delas representa uma questão. E este grupo vai ter que... Todo mundo vai lá e jogar as questões. Então, vocês vão apresentar o resultado desses mapas de palavras. Não é? Olha só que interessante. Algo que a gente fez aqui hoje. Vocês vão fazer lá dentro do grupo. Vocês podem fazer até usando lá algum recurso colaborativo, ou o Zap, qualquer que seja. A ideia é a gente experimentar, fazer esses recursos virtuais que a gente está apresentando aqui durante a disciplina. É muita coisa? Eu também pensei nisso. Ivanir. Mas veja só. Vamos ver. Se realmente ficar, a gente vê que está muito pesado, nós podemos conversar ao longo da disciplina. Tá? Eu fiquei assim, com medo de ficar muito simples se eu não apresentasse... Bom, vamos ver. Essa é a proposta, tá? Eu diria o seguinte, vamos fazer ele até a 3ª, 4ª semana, as 2 primeiras semanas de atividades, e aí a gente... Essa é de grupo, Ivanir. É uma atividade de grupo. Tá? Não é só uma pessoa, vocês fazem um grupo e apresenta só um. Não é para cada pessoa ir lá e postar. Não, uma pessoa do grupo posta o nome de todos. Tá? Mas a gente avalia, quando chegar no meio da disciplina, depois de 2 ou 3 atividades, a gente vai ter condição de saber se a gente está muito ou se está tranquilo. Eu acho que pode parecer que é muita coisa nova, mas as atividades são bem simples. Tá? É só depois que você vê os vídeos e se entender o que é cada... É porque a gente não conhece os aplicativos, fica um pouco com medo da situação, né? Mas eu acho que vai ser mais tranquilo, tá? Mas depois a gente pode reavaliar. Ah, que legal, o Everson curtiu. E na 7ª semana a gente vai se encontrar de novo, tá? Na verdade, tem uma atividade final, tá? Que eu não coloquei ela aqui, mas ela vai estar no AVA na semana que vem. É uma atividade que eu vou... Deixa eu ver se eu busco ela aqui para vocês, para mostrar para vocês. Uma atividade é de dupla, tá? Atividade final, que vale 5 pontos, né? É uma atividade de dupla que vocês vão fazer mais ou menos isso que vocês fizeram. Vocês vão fazer uma apresentação. E usando 2 ou 3 desses recursos. Tá? Ela vai estar no AVA na semana que vem. Tá? Então, nessa última semana, não tem atividade semanal. É só para ter essa atividade final da disciplina. E a gente vai se encontrar de novo numa outra webconferência, nessa última semana, para revisar tudo que a gente fez ao longo dessas 6 ou 7 semanas anteriores, para ver como é que foi, para tirar dúvida, para ajudar vocês também na atividade final, e para... Né, a Valdirene também, ela acha que está puxado, né? Mas calma, Valdirene, calma. Vamos fazer 2 ou 3 semanas e a gente reavalia. Tá? E a gente vai conversar com os orientadores, com vocês de novo. Se for o caso, a gente pode fazer uma outra web, planejar uma outra web daqui a 2 ou 3 semanas, no meio da disciplina, para a gente avaliar isso. E se for o caso, a gente também pode reorganizar. Eu não estou fechado de forma nenhuma. Mas, assim, a ideia é... Não adianta eu simplesmente fazer uma relação de coisas para vocês se a gente não praticar. Né? Então, a ideia é a gente tentar praticar, ou a gente pode fazer algumas dessas atividades, em vez de individual, fazer todas em dupla. Para mim, isso não tem muito problema. Tá? São coisas que eu vou conversar depois com os orientadores. Mas tenha calma, fique tranquila que não se desespere, tá bom? Você chegar e quando você começar a ver os vídeos, vai ver que é uma coisa relativamente simples. Tá? Mas se tiver pesado, depois a gente reavalia, sem problema. E essa é a ideia dessa disciplina, pessoal. Tá? Então, trabalhar tecnologia, trabalhar educação, são muitos recursos, muitas atividades. Como eu disse, eu estou apresentando várias coisas que, se pegar para ver, é muita coisa mesmo. Mas nem todas elas têm atividade relacionada. A atividade eu pego um ponto daquela semana, faço uma atividade simples que tem a ver com esse recurso aqui.
aí na próxima semana seguinte, e assim vai, tá? Mas se a gente vê que está puxado, a gente reconversa. Tá bom? Espero que vocês gostem e se comuniquem comigo, né? Tá lá, vocês podem mandar mensagem no chat geral, no chat no fórum de dúvidas, ou mandar mensagem direto para mim ou através dos orientadores também. Alguém gostaria de fazer uma questão, uma pergunta, comentário? Bom, se ninguém tem mais questões, é isso, tá bom? Então a gente vai se encontrar novamente. E é isso, gente. Tenham tranquilidade, tenham calma e não se assustem, tá? É só. Nós não, nenhum de nós aqui, eu acredito, é nativo digital. Todos nós somos imigrantes, todos nós temos que olhar com calma, temos que aprender, né? E é isso, não vamos deixar a ansiedade tomar conta. Mas qualquer coisa, podem perguntar, a gente está aí para tirar as dúvidas, tá bom? As aulas, as minhas aulas vão entrar no AVA na semana que vem, mas no AVA lá já tem, cada um desses recursos eu coloquei lá um vídeo do YouTube de outra pessoa, né, que explica ali certinho, muito bem, tranquilo, dá para se orientar por esses vídeos tranquilamente, tá? Ah, tá, mas isso, o Evilásio vai providenciar isso aí também ele falou que está gravando aqui, né? A gente vai deixar isso aqui disponível para vocês também. Valeu? Então é isso. Boa noite a todas, todos. Evilásio, quando você quiser fechar a chamada aí e parar de gravar, tá? Fica à vontade.